Oi gente, eu sou Larissa Miranda e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, eu vou começar o vídeo de hoje apresentando a novidade que vai ter aqui no canal, que eu espero conseguir cumprir, que é o seguinte. Pra quem não sabe, no mês de setembro existe uma campanha, que é o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio que se iniciou em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida. Ano passado eu já fiz um vídeo falando sobre o Setembro Amarelo e, obviamente, eu tô sempre procurando melhorar. E esse ano eu pensei em fazer alguma coisa diferente. Todo sábado de setembro, no total são 5, hoje é o primeiro, bem-vindos a setembro. Todo sábado de setembro eu vou postar um vídeo falando sobre um assunto diferente. Esses assuntos são motivos pelos quais uma pessoa pode se suicidar. A minha intenção com isso tudo é conseguir ajudar algumas pessoas. E por isso, mais um ano, eu venho dizendo, todas as minhas redes sociais estão abertas, então qualquer pessoa pode me mandar mensagem. No ano passado, inclusive, depois que eu postei o vídeo, eu também falei isso no vídeo do ano passado, eu recebi algumas mensagens, eu conversei com algumas pessoas. Esse ano eu estou disposta a fazer isso novamente, não só no mês de setembro, como em qualquer mês, em qualquer dia. Então, se por um acaso alguém quiser conversar sobre qualquer coisa, se estiver passando por alguma dificuldade, enfim, qualquer coisa, pode falar comigo em qualquer uma das minhas redes sociais, que eu vou com todo o amor do mundo tentar fazer alguma coisa pra ajudar vocês. E eu sei que alguns assuntos aqui vão ser um pouco sensíveis para algumas pessoas, assim como talvez no último sábado de setembro eu poste um vídeo que eu sei que vai ser muito sensível pra mim. Como vocês já viram no título do vídeo, o primeiro assunto do qual eu vou falar é a depressão. Todas as informações que eu vou deixar aqui através desse vídeo, eu tô pegando de um site. Aqui na descrição do vídeo vai estar a fonte de todas as informações que eu vou passar pra vocês agora, tá bom? Enfim, gente, vamos começar o vídeo. O que é a depressão? A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da história. As pessoas que sofrem com a depressão podem apresentar alguns sintomas, como tristeza profunda, perda de interesse generalizado, falta de ânimo, falta de apetite, ausência de prazer e oscilações de humor, que podem culminar em pensamentos suicidas. Gente, por isso é muito importante a gente procurar um especialista nisso, para conversar sobre isso, para você saber se você está mesmo com depressão. Se você tem algum desses sintomas da depressão, não fica com o pé atrás de ir no psicólogo para se informar sobre isso. Às vezes, algumas pessoas podem estar muito tristes e achar que estão com depressão. Então a gente não pode tirar as próprias conclusões. Isso piora tudo. Antes de vocês tirarem as suas próprias conclusões, procurem um psicólogo. Nunca esqueçam isso, nunca deixem pra lá. Porque se por um acaso você tem essa desconfiança, é melhor você se informar sobre isso. A depressão atinge mais de 300 milhões de pessoas, de todas as idades, no mundo. Bom, como eu disse aqui, a gente às vezes confunde o sentimento de tristeza com a depressão. Às vezes isso pode se tornar uma coisa muito grave. Eu vejo algumas publicações em que a pessoa diz que tem depressão, a pessoa diz que tem ansiedade, a pessoa diz que é bipolar, mas essas três coisas, que são as mais normais que eu vejo em publicações, são doenças muito sérias. Então, antes da gente publicar que a gente tem uma coisa dessas, sem saber se a gente realmente tem, é bom a gente se informar. Obviamente, o pensamento da pessoa que não tem a doença e não sofre com isso vai ser diferente da pessoa que sofre. A pessoa que sofre com isso tudo, ela vai ter mais noção das coisas que acontecem, vai saber explicar mais ou menos o que ela sente com tudo isso. E se você, que ainda não foi diagnosticado e não tem certeza se tem isso, diz que tem e tenta falar sobre isso, pode ser que você fale uma coisa que não seja verdade. Imagina só, eu sofro muito com ansiedade e, sei lá, minha amiga diz que tem quando na verdade ainda não foi diagnosticada. E aí ela começa a falar um monte de besteira sobre a doença e coisas desse tipo. Imagina como eu vou me sentir ouvindo tudo que ela tá falando. Deu pra entender mais ou menos? Enfim, existe uma grande diferença entre a tristeza e a depressão. A tristeza, obviamente, também pode gerar pensamentos suicidas, assim como a depressão. Mas é importante que vocês saibam a diferença entre as duas. Aqui tá escrito que a tristeza pode ocorrer por algum fato do cotidiano, onde a pessoa realmente sofre com aquilo até conseguir assimilar tudo que tá acontecendo, mas não dura mais do que 15 ou 20 dias. Já a depressão se instala e, se não for tratada, pode piorar ao longo do tempo. Aqui tem 3 estágios.
a leve, a moderada e a grave. Enfim, agora eu vou citar alguns sintomas da depressão que estão listados aqui nesse site, tá bom? Falta de motivação, medos que antes não existiam, dificuldade de concentração, perda ou aumento de apetite, insegurança, insônia e também tem outros. Como eu já disse, o site de onde eu tô tirando essas informações está aqui na descrição. Então, se você quiser se informar mais sobre isso, é só você ir aqui na descrição, ver o site. E, gente, além desses sintomas que eu citei, a depressão também pode apresentar alguns sintomas físicos, como dor de barriga, má digestão, azia, tensão na nuca e nos ombros, dores de cabeça, dores no corpo, pressão no peito e enfim, por aí vai. Gente, realmente o suicídio e a depressão são muito relacionados, mas isso não quer dizer que todas as pessoas que têm a depressão vão se suicidar. A tendência de pessoas depressivas tirarem a própria vida é quando elas estão no estágio grave da depressão. Como eu disse, tem 3 listados aqui nesse site. Então, qualquer pessoa que tenha um agravamento muito severo no quadro depressivo, a ponto de não querer mais viver, mesmo que não mencione a ideia de se matar, sabe? É um candidato em potencial ao suicídio. E tem algumas coisas que podem agravar a ideia da pessoa se suicidar. E uma dessas coisas é a dificuldade de pedir ajuda ou de conseguir ajuda, por mais que tente muito, sabe? Ela não consegue ajuda. Gente, se por um acaso você conhece alguém que é depressivo, pelo amor de Deus, dê toda a atenção àquela pessoa. Tenta se ligar nos mínimos detalhes do que ela falar. Às vezes ela não fala diretamente que ela tá cansada disso tudo, mas tenta falar de outra forma e espera que você consiga entender. E como eu já disse, se você tem depressão, está tentando pedir ajuda e não tá conseguindo, procura um especialista. Tem gente que acha que psicólogo é coisa de maluco, mas não é. O psicólogo tá ali só pra ajudar você que precisa de ajuda. Enfim, gente, existem vários tipos de depressão. Eu vou deixar escrito aí pra vocês verem todas elas. Eu não vou falar de cada tipo de depressão, porque aqui eu tô falando de depressão em geral. E a minha intenção aqui é fazer você enxergar que não vale a pena você tirar a sua vida, porque a sua vida é importante. Eu quero explicar um pouquinho o que é depressão para as pessoas terem um pouco de noção do quão grave é e do que a gente tá falando aqui, sabe? Algumas pessoas acham que certos problemas não são dignos de ser considerados gatilhos para a depressão. Tentam deixar isso pra lá porque acham que o problema delas é mínimo comparado a outros. Mas isso é um erro que ninguém deveria cometer. O que me afeta demais pode não afetar outra pessoa, mas se me afeta, isso é digno sim de preocupação em todos os casos, independente de qual é o seu problema, independente do que você acha que tem ou que não tem. É sempre bom procurar ajuda. Outra coisa é que algumas pessoas sempre falam sobre o suicídio, sempre falam sobre a vontade de se suicidar. Só que uma coisa que é muito normal hoje, infelizmente hoje em dia é muito normal ver pessoas postando isso. Uma vez, inclusive, eu fiz uma página para ajudar as pessoas, uma página anônima. Eu procurava no Twitter as palavras suicídio, triste, depressão e ficava vendo as publicações. Eu comentava essas publicações perguntando se as pessoas queriam conversar sobre isso. E muitas das vezes, algumas pessoas que postavam sobre o suicídio, depois que eu perguntava, tá tudo bem, você quer conversar? Simplesmente debochavam, dizendo que era ironia ou que não falou sério. E isso também é uma coisa muito grave, porque eu não gosto de não levar a sério quando uma pessoa diz eu quero me suicidar. Você tirar sua própria vida é uma coisa muito grave. Então hoje algumas pessoas dizem da boca pra fora, mas por mais que realmente isso seja normal e muitas pessoas falem sem realmente ter pensamentos suicidas, é muito importante nunca deixar isso pra lá e levar isso a sério. Porque nem todos os casos são assim. Nem todas as pessoas dizem da boca pra fora. Muitas pessoas que dizem que querem se suicidar realmente tentam. E se por um acaso você posta que quer se suicidar sem realmente querer ou sem realmente pensar nisso, só porque, sei lá, tá na moda, parem. Por favor, parem. Aí tem aquela pergunta que todo mundo se faz. Como saber se uma pessoa tá em depressão ou não está em depressão? Algumas pessoas demonstram alguns dos sintomas que eu citei aqui. Outras não. Então, se por um acaso alguma amiga sua, algum amigo seu passou por um problema e foi muito difícil para ele superar, por mais que ele esteja com um sorriso no rosto, sei lá, uma semana depois, fiquem atentos. Procurem perguntar como essa pessoa está se sentindo. É muito importante a pessoa saber que tem amigos ou pessoas que se importam com a vida dela. Enfim, gente, o suicídio e a depressão são assuntos sérios. Eu fiz esse vídeo para vocês saberem um pouquinho mais sobre a depressão. Enfim, eu tô aqui para falar para você que já
pensou em se suicidar, tem depressão, já teve, tá desconfiado. Pra todo mundo que possa ter algum tipo de problema, a vida de vocês é muito importante. Nunca se esqueçam disso. Se por acaso você estiver interessado em conversar, pode falar comigo, tá bom? Eu vou fazer de tudo para tentar ajudar vocês. Antes que vocês pensem em tirar a vida de vocês, pensem nisso. Existem pessoas que amam você. Se você tá aqui hoje, é por um propósito. Você pode vencer tudo isso que hoje você acha que tá te ganhando. Você acha que essa luta entre você e a tristeza que você tá vivendo acabou e a tristeza ganhou? Não. Não se conformem com isso nunca. Vocês são capazes sim de superar isso tudo. Então, por favor, não desistam da vida de vocês. E enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. No sábado que vem eu tô aqui de novo pra falar sobre outro assunto. As minhas redes sociais estão aqui na descrição. Segue lá. E foi isso, gente. Um beijo e até o próximo sábado.